Você sabe que os segredos do universo estão conectados com a sua história, não sabe? Olá, você está no canal da Escuta que Abraça. Eu sou Luciene Cortes, terapeuta e estudiosa da sabedoria afro-brasileira. Criamos uma série para falar sobre os Odus, uma herança ancestral rica em significado e cheia de poder transformador. E se eu disser que você tem um mapa do tesouro que vai te ajudar a viver de forma plena? Você gostaria muito de saber sobre? Acompanhe essa série, que nós vamos trazer para você muito mais sobre essa poderosa ferramenta chamada Mapa de Odu. Nesse vídeo, você vai aprender o que são os Odus, como eles se conectam aos 4 elementos, água, fogo, terra e ar, e de que forma eles podem transformar o que identificamos como autoconhecimento. Mas é importante dizer que eu não tenho verdades absolutas, apenas uma vontade imensa de partilhar com você. Fique com o que fizer sentido e for leve, e vamos caminhar nessa jornada juntinhos com muita informação durante essa série. Deixe no seu comentário contando o que você já sabe sobre Mapa de Odu ou o que você gostaria de descobrir. Nós queremos te escutar e saber a sua opinião. Mas antes de mergulharmos nos Odus, precisamos falar sobre respeito. Essa é uma herança ancestral poderosa que merece ser tratada com muito cuidado. Sabemos que as tradições de matrizes africanas e os conhecimentos afro-brasileiros enfrentam racismo e muito preconceito até hoje, principalmente aqui no Brasil. Aqui na Escuta que Abraça, nós valorizamos essas raízes e trabalhamos para quebrar essas barreiras. E cabe ressaltar que o ensino da cultura afro-brasileira e africana é uma forma de preservar e resgatar o legado que ajudou a construir quem somos até hoje. Já é lei, inclusive, de número 10.639 e foi tema da redação do Enem em 2024. Para entender os Odus, precisamos ir lá para o início, voltar para a criação do mundo. É aqui que os elementos ar, terra, água e fogo começam a se entrelaçar com a nossa essência. Eu vou trazer para vocês um dos Itãs, um dos contos de criação do mundo. Conta Orumilá, o primeiro a ser criado por Olodumare, que o elemento fogo foi associado aos espíritos e à vontade, a terra, a matéria, o elemento água ao sentimento e o elemento ar, a inteligência, o pensamento. Tudo foi gerado a partir de uma grande explosão, menos o Criador, que já existia anteriormente. Inicialmente, o Ile-Aie, aqui o planeta Terra, não era habitável e estava muito solitário e aborrecido. Foi então que o planeta Terra, o Aie, pediu a Olodumare por companhia. E todos os orixás foram enviados para cá, um de cada vez. Mas acabaram percebendo que sozinhos não conseguiam fazer nada. A partir disso, se juntaram e perceberam que poderiam transformar o planeta em um lar para a vida. Foi então, com a fusão dos 4 elementos, que nasceu a primeira planta. E a partir dela, outros seres. Essa história nos ensina que a vida depende da diversidade e da união. Você já percebeu como os elementos da natureza influenciam na sua vida? Qual elemento você sente que está mais presente no seu momento atual? Comenta aqui embaixo. Lembrando que, conforme Orumilá, contando sobre Olodumare, os espíritos e a vontade eram associados ao elemento fogo, a terra à matéria, a água ao sentimento e o ar à inteligência ao pensamento. Cada etapa da evolução do mundo foi regida pelos Odus conectados aos 4 elementos. Mas existem variáveis naturais de cada elemento. Trazer o exemplo do elemento água. Pode se apresentar como a água dos rios, que é diferente das águas dos mares, ou das cachoeiras, lagos, a água da chuva, a água canalizada que chega pra gente tomar em casa, a água limpa e a água suja. Ou o elemento fogo, que pode ser expresso no sol, a fogueira, o fogo do fogão, as queimadas e até o fogo da lareira para manter a gente quentinho. A terra pode ser uma terra seca ou uma terra nutrida, daquela que é preparada para o plantio. Uma terra de sustentação, que é solo firme para que a gente possa pisar e caminhar sobre ela.
E o elemento ar, ele pode se apresentar no vento, na brisa ou até mesmo nos furacões. Odu significa caminho ou destino, mas eu particularmente gosto muito de compor como caminho de destino. Nesses caminhos, os orixás deixaram marcas, e essas marcas, essas pegadas, representam características e nos ensinam sobre a forma como nos conectamos com o mundo. Além da informação do elemento, nós temos também essa informação dos orixás, compondo a formação dos Odus. Aqui na Escuta que Abraça, a gente trabalha com o mapa de Odu, que é um material sem cunho religioso, é uma tecnologia ancestral voltada para o autoconhecimento e para identificar o que nos impulsiona, o que nos coloca para frente, para a vida, para o fazer, ou o que nos trava, pedindo para que a gente possa parar e observar, entender o aprendizado. Observamos também diferentes áreas: os relacionamentos, a profissão, o mental, o nosso racional, nossa resposta lógica e rápida, o emocional, o nosso sentir e a parte espiritual, para além do corpo físico. Eu vou partilhar um pouco com vocês da minha experiência com o mapa de Odu e nesse aspecto de análise dos elementos, porque mais pra frente, durante a série, a gente vai falar muito mais de outras partes dos Odus. Eu tenho no meu mapa 3 parcelas de ar, uma parcela de terra, uma parcela de fogo e uma parcela de água. Essas posições, onde estão, também influenciam, mas como eu já disse, nós vamos falar lá na frente sobre. Eu consigo observar essas parcelas dos elementos na formação e construção do meu mapa de Odu. A parcela de ar, em sua proporcionalidade, é muito maior. Então eu acabo dizendo que eu sou meio que um cabeção, um megamente, fico o tempo inteiro pensando, filosofando pela vida, para entender os porquês das coisas, ou só quero mesmo lançar mais um porquê na vida. Essa informação me ajudou muito na minha aceitação. Na aceitação do meu jeito mais viajandão, uma aceitação que foi como um abraço, um ufa, eu não sou tão maluquinha assim, eu estou no meu caminho. E acabou auxiliando também a dar limite ao outro, que tem temperamentos diferentes. E assim a gente vai aprendendo tanto a lidar com a gente, como também a lidar e colocar limite ao outro. Isso versa sobre diversidade, assim como falamos lá no conto de criação do mundo. Hoje o nosso papo foi para dar um gostinho sobre os Odus e no final da série vai ter surpresa, inclusive. Nós aprendemos sobre os Odus, que são os caminhos de destino e estão conectados aos 4 elementos: fogo, terra, água e ar. Exploramos a história da criação do mundo, que nos mostra a importância da união entre os elementos para gerar vida. Também falamos sobre o respeito ao sagrado e como o mapa de Odu pode nos ajudar no autoconhecimento. Lembre-se, você é parte desse movimento ancestral que carrega sabedoria, força e potencial de transformação. Gostou desse conteúdo? Então curta esse vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que também queira mergulhar nessa jornada de autoconhecimento. Nos próximos vídeos nós vamos aprofundar ainda mais sobre os Odus e como eles se manifestam na nossa vida. Ative o sininho para não perder nenhuma atualização. A jornada começa com um passo. Vamos juntos explorar esse universo de sabedoria? Comente sobre o que você achou desse início de jornada sobre os Odus. Queremos te escutar.